Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Antes de começar o episódio de hoje, tem um recado para você, futuro pai e futura mãe. O Fleury Fertilidade, Centro de Medicina Reprodutiva do Grupo Fleury, oferece um serviço completo para ajudar você a alcançar o sonho da maternidade ou paternidade, além de tratamentos para preservação da fertilidade futura, seja tanto por motivos pessoais ou até profissionais. O espaço está localizado no bairro Vila Mariana, aqui na cidade de São Paulo, próximo de uma unidade de medicina diagnóstica da marca Fleury. Dessa maneira, você pode contar com a facilidade e a integração das soluções, podendo realizar procedimentos para fertilidade, congelamento de óvulos, congelamento de embriões, congelamento de sêmen e procedimentos para infertilidade, fertilização in vitro, inseminação intrauterina, procedimentos para obtenção de espermatozoides, além da correção cirúrgica de varicocele. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pod Doutor, que, como você já sabe, quem compartilha, espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Você sabe também que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O nosso propósito é o contrário, é trazer para você informação boa, informação checada em saúde. Então, já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui no Pod Doutor os melhores profissionais de cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o nosso desafio foi o pessoal lá do Fleury Fertilidade, o Dr. Luiz e a doutora Adriana. É uma honra tê-los aqui. Muito obrigado por aceitar dividir conhecimento com o nosso público, com a gente. Muito obrigado, Luiz e Adriana. Muito obrigado. Obrigada aí pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente divulgar conhecimento e espalhar essa notícia. Obrigado, Cid. Obrigado, Moisés. Eu falo para todo mundo que conhecimento é poder, né? E é o poder de decisão tanto do paciente quanto do médico em compartilhar com o paciente a informação para que ele consiga decidir o melhor para a própria vida. Dr. Luiz, doutora Adriana, sejam bem-vindos novamente. A gente vai conversar sobre oncofertilidade. O que é oncofertilidade? Vamos traduzir essa palavra primeiro, né? O que é oncofertilidade, Dr. Luiz? A oncofertilidade é a preservação do potencial reprodutivo em pacientes oncológicas, né? E em todas as pacientes do sexo feminino e pacientes do sexo masculino que possam preservar o seu potencial reprodutivo depois do tratamento. E o que é um paciente oncológico, Luiz? Só para o nosso público que não é da nossa área entender. Paciente que está com diagnóstico de câncer. De câncer. Então, oncologia é a especialidade médica que cuida de quem tem câncer. Então, o nosso assunto principal hoje aqui, gente, é como preservar, como poder ter filhos, como levar uma vida da maternidade normalmente, mesmo tendo diagnóstico de câncer. É isso, Adriana? Exatamente. Eu acho que o diagnóstico de câncer é muito impactante, né? Uma ameaça à vida, mas existe sim vida após o câncer. E é muito importante que aqueles que tratam esses pacientes tenham essa consciência, porque às vezes o próprio paciente está muito impactado, emocionalmente comprometido e não consegue pensar nesse além. E a maternidade e a paternidade deixa de ser uma prioridade nesse momento, mas se considerada, possibilita vida após o câncer. Perfeito. E é um assunto que tem que ser, é difícil de falar, né, gente? Mesmo para nós médicos, é um assunto delicado, né? Mesmo você que é da área de oncoginecologia, doutora Adriana, da reprodução, mas o assunto câncer sempre é polêmico, sempre é difícil. Duvido que você lá no teu dia a dia vire e fale, não, esse paciente é fácil. Não existe isso, correto? Então imagina para quem não é médico. Então é um assunto importante a ser falado e como a Adriana falou, a doutora Adriana falou, essa situação onde a pessoa consiga pensar dentro de uma patologia, que hoje tem vários recursos até chegar à cura, né? Não é uma sentença de morte. Mas se ela conseguir, dentro de tudo isso, ainda conseguir pensar em constituir família, pensar na paternidade, melhor ainda, né? Isso vai fazer parte do processo de cura, a presença de um filho, e aí isso que nós vamos discutir aqui agora, né? Justamente, quando tem, acredito eu, quando alguém receba uma informação que está com câncer, tanto um homem quanto uma mulher, deve ser totalmente impactante. Então, o profissional que está na frente dessa pessoa, é o intuito desse podcast, o intuito do trabalho do Fleury Fertilidade, trazer
o maior nível de comprometimento e informação pro profissional que está na frente dessa pessoa, se precaver é a função dele, de falar, olha, depois desse tratamento, você pode ser pai, você pode ser mãe. É isso. E no dia a dia, como que faz essa mensagem? Como que passa? Qual que é o trato? A partir do momento que a paciente tem o diagnóstico, o paciente acaba tendo contato com esse diagnóstico da própria doença oncológica, né, do câncer. Independente do câncer. Independente. Qualquer tipo de câncer, boa. Independentemente do tipo Não só o ginecológico. oncológico. O paciente vai se preocupar, ou junto com o seu profissional de saúde, a respeito da terapêutica, né, do tratamento, se vai fazer quimioterapia, se vai fazer radioterapia, se vai fazer cirurgia para algum tipo de tumor, para fazer o seu tratamento, né? E todos esses tratamentos têm um potencial lesivo para a parte reprodutiva, né? A quimioterapia, a radioterapia, né? E as duas às vezes são combinadas e vão ainda mais potencializar agredir mais o tecido ovariano, né? Ou a parte testicular e comprometer os gametas desses pacientes, né? Só uma parte na tua resposta, porque quem está nos ouvindo, né, lembra que eles são não da área de saúde. Por que uma paciente, por exemplo, que tem um câncer de mama, que hoje, como eu disse, desde que se pegue no começo, a possibilidade de cura é quase 100%, é muito alto, mas por que vai tratar a mama, por exemplo, ou um tumor de pele na cabeça? O que tem isso a ver com a fertilidade que está lá no ovário, por exemplo? Explica um pouquinho pra gente isso. Qual é a relação entre uma coisa e outra? A quimioterapia, que não é para o tumor inicial, por exemplo, no caso da mama, mas algumas pacientes vão acontecer de precisar de quimioterapia, ele causa um potencial lesivo no ovário, né? Porque a quimioterapia vai para o corpo inteiro, é isso? Isso, vai para o corpo inteiro e causa uma lesão naquela fita lá do DNA que o paciente tem. E a quimioterapia, ela não ataca só as células ruins, né, do câncer. Ela pode atacar as células boas. Então, por isso que algumas vezes a paciente pode ter a queda do cabelo, pode ter uma alteração na mucosa, né, na boca, no intestino, né, por conta dessa agressividade que a quimioterapia faz com os tecidos e atacando o DNA. E ele vai atacar o DNA daquele ovário, né, ou o DNA daquele testículo. E com isso o espermatozoide, o óvulo vão sofrer o seu dano e pode ser de alguma maneira evoluir para um impeditivo reprodutivo, né? Uma infertilidade após o tratamento. Tá. Né? Então, Adriana, então a pessoa fez lá a quimioterapia, tem essa possibilidade de ter lesionado óvulos ou espermatozoides, e qual seria o que a tecnologia da reprodução humana hoje oferece para essas pessoas, seja durante o diagnóstico ou depois, que pode ser oferecido lá no Fleury Fertilidade, por exemplo, entre outras vários órgãos aí de saúde que temos por aí. Então, é importante frisar que esse tratamento deve ser feito antes do primeiro ciclo de químio. Ou se indicada, por exemplo, uma radioterapia pélvica para a gente fazer a mobilização dos ovários para que eles não sejam atingidos pela radioterapia. Então, não só a químio, mas também a radioterapia precisa ser considerada quando na região pélvica. Então, antes do primeiro ciclo de químio, a paciente pode já, né, após a puberdade, então aquela que já menstruou, ela pode fazer o congelamento de óvulos. E esse tratamento, em 12 dias, a gente consegue estimular, coletar os óvulos e liberar essa paciente para o ciclo. E quando a paciente é indicado um ciclo de quimioterapia, tem um tempo necessário para aprovação disso pelo Seguro-Saúde. Esse tempo é suficiente para a gente fazer um ciclo de congelamento de óvulos. E uma preocupação é que, e se for um tumor hormônio dependente e vai fazer esse ciclo? Sim, pode ser feito. E isso não vai impactar no prognóstico. A gente vai ter um nível suprafisiológico, então acima do que o ovário normalmente produz de hormônio, mas por um período muito curto, e isso não vai fazer o tumor crescer. Tudo dentro desses 12 dias.
tudo dentro desses 12 dias. Isso no caso das mulheres. E o homem mais tranquilo ainda, que basta coletar o sêmen por uma ejaculação espontânea, e isso já é suficiente. Então, em 2 dias aí, se precisar de mais de uma coleta ou 3, o homem já está aí com a fertilidade preservada. E a mulher, então, 2 semanas... acaba o tratamento. Então, ó, nós estamos falando daquela situação onde aquela paciente, no caso da mulher ou do homem, vai fazer um tratamento quimioterápico, que é o ciclo, que a doutora Adriana está explicando. Então, tudo isso deve ser feito alguns dias antes de começar a quimioterapia. Então, 12 dias rapidinho consegue resolver um super problema, que é pegar um óvulo saudável, porque ainda não está fazendo quimioterapia. Então, vai coletar e aquilo vai permitir que ela continue tendo a fertilidade dela preservada. Você falou da mobilização do ovário, explica melhor, porque a gente falou da químio, né, que vai atingir o corpo inteiro, mas a radioterapia vai lá irradiar apenas aquela região. Aí dá para preservar o ovário também? Explica um pouquinho isso aí pra gente. Eu só vou voltar um pouquinho em relação à químio, que muitas vezes as pacientes acham que tem que começar um ciclo de congelamento de óvulo assim que menstrua. Não existe mais isso. Mesmo para paciente que não tem câncer, a gente pode começar o ciclo de congelamento de óvulos a qualquer momento. Então realmente são 2 semanas a partir do diagnóstico. Então, a paciente chegou, ela já pode começar o estímulo e fazer isso. Em relação à radioterapia na região pélvica, os ovários estão ali do lado do útero. Então, vamos supor que é um tumor uterino que vai fazer uma radioterapia. Então, é possível a gente deslocar esses ovários cirurgicamente para fora do campo da rádio. E aí, se você desloca esses ovários, aí você pode fazer a radioterapia e depois esses ovários podem ser recolocados nesse local. Inclusive, eu já fiz casos também que esses ovários foram mobilizados e é aí que a paciente veio fazer o congelamento de óvulo. Eu fiz a punção via abdominal, que a gente faz normalmente via vaginal, e ela conseguiu preservar a fertilidade. E muda totalmente, porque quando a paciente sonha, ela acredita na vida após o câncer, e isso melhora todo o estado de espírito, a força de vontade de seguir. Então, é muito importante a gente dar essa oportunidade e esse sopro de vida numa situação tão angustiante. Eu lembro que eu falei que às vezes eu também aprendo aqui com vocês? Então, por exemplo, mobilizar cirurgicamente o ovário, achei muito incrível, né? A gente consegue fazer a transposição ovariana, que é isso, a mobilização tirada da pelve. Existem outros tratamentos que a gente pode propor para a paciente, que é a preservação do tecido ovariano, que é você tirar um fragmento do ovário para a paciente congelar aquele tecido ovariano. Antigamente era considerado uma técnica experimental, hoje a sociedade americana já não considera isso como uma técnica experimental. É novo isso aí também. Sim. Então, em vez de colher o folículo, colher o óvulo, você colhe um pedaço do ovário todo? Sim, existem casos descritos em literatura de pacientes cirurgicamente. Isso. Tem casos de pacientes que já engravidaram desse tecido que foi extraído, às vezes foi reimplantado na paciente, ou foi estimulado fora da paciente e fez a captação do óvulo e depois então dá para reimplantar e esse pedaço de ovário ser funcional. Sim, e gravidezes espontâneas depois disso. Existem casos descritos na literatura. Entendi, mas eu tenho uma pergunta, acho que antecede essa. Se a pessoa foi diagnosticada com câncer, homem ou mulher, e a gente falou no caso de quimioterapia e radioterapia, mas se o homem teve um câncer no testículo, teve que fazer cirurgia. Nem chegou na radio ou quimioterapia. Nesse caso, o testículo não vai estar com câncer, não vai ter algum problema no... Se o testículo, às vezes o que acontece é o seguinte, né? Se ele tem um testículo apenas acometido e fez a extração retirou aquele testículo, o outro testículo contralateral, ele é um testículo saudável e que o paciente muitas vezes vai ter o sêmen não contaminado com células oncológicas, nada disso. E o paciente vai ter a funcionalidade reprodutiva se é de uma doença local. O problema do câncer do testículo é que algumas vezes o paciente também vai fazer quimioterapia depois da retirada daquele testículo, tá? Então, aí é que vai vir o dano lesivo para o testículo saudável, né? E para
o potencial reprodutivo E o do mais paciente. importante que nós estamos falando aqui, eu acho, né, na questão da oncopreservação, não da reprodução humana. A reprodução humana é muito mais amplo que isso. Mas em relação à oncopreservação, nós estamos falando de programação, Isso aí. de Sim. previsibilidade, Sim, de fazer antes de dar o problema. Então, o cidadão que teve, por exemplo, um câncer de testículo, o risco dele ter no outro testículo, depois de ter tirado o primeiro, é maior do que quem nunca teve. Mas essa é a hora de agir, né? De coletar, então, aí as questões de espermatozoide, vocês vão explicar, talvez, como congelar, etc. Mas aí é uma questão de não deixar acontecer. Esses 12 dias, por exemplo, que a doutora Adriana explicou são incríveis. Então, receber o diagnóstico de câncer, não adianta se desesperar, não é isso que vai te ajudar. Tem que pôr a cabeça no lugar. A medicina evoluiu muito. Muitas dessas doenças, por exemplo, o câncer de colo de útero que vai fazer uma radioterapia lá local. Dá Sim. para fazer essa questão da transposição, exato. né? E tem que se acalmar. Então, 12 dias não fará diferença, por exemplo, e você vai, quando se curar do seu câncer, o que hoje acontece muito, você vai poder ter vida normal, sem aspas, vida normal. O paciente, a maior dor do paciente sobrevivente ao câncer é não constituir uma família depois. Com certeza uma das grandes dores que o paciente tem, uma das sequelas que a gente diz, né? 40%, 80% das pacientes queixam-se de não poder constituir uma família após o tratamento. Então, o E faz tratamento da sentido, né? reprodução vai vir aí para ajudar nesse momento de vida a uma vida após a doença em si, né? E no caso prático, doutora Adriana, o que você conta assim pra gente lá na sua clínica de um paciente que teve um câncer de mama? Ou você lembra algum interessante de um... Bom, devem ter vários lá, mas sem falar nomes, você poderia contar pra gente alguma história da idade ou como funciona na prática? Claro. Se as pessoas entenderam bem esse negócio dos 12 dias, se você teve mais dificuldade para levar essa ultra tecnologia, como foi isso? Voltando só um pouquinho nessa questão de preservação do tecido ovariano, eu não citei como primeira opção porque os resultados de gravidez com a preservação do tecido ovariano, o resultado é pior do que quando a gente faz o congelamento de óvulo. Então, quando é viável o congelamento de óvulo, é preferível a gente coletar os óvulos e armazenar dessa forma do que tecido ovariano. Tecido ovariano seria uma condição que a gente não poderia ter esses 12 dias para a gente fazer a coleta ou que ainda não tiver menstruado, né? Então, numa criança, né? Numa menina. Então, são essas situações. A gente sempre pensa no tratamento que vai oferecer maior possibilidade. Então, pera, você falou mais uma coisa importante, para aqui. Então, quer dizer, numa criança que ainda não está na idade reprodutiva, na menacme, ela pode coletar, então, Tecido ovariano. o tecido ovariano. Incrível, hein, Moisés? Sim, isso é algo que tem que ser falado, porque realmente acredito que as pessoas não pensam nisso. Não pensa Nem não familiares, sabe. pais, nem a pessoa. Não, então sabe. a criança que, vamos supor, tenha, porque para você que está assistindo, óbvio, vocês sabem que existe a oncologia pediátrica, vários tipos de, infelizmente, cânceres infantis, que então, acometendo uma mocinha, você consegue colher um pedacinho do ovário e congelar por tempo Indeterminado. e depois reimplantar, e esse pedacinho do ovário vai funcionar normalmente, quando tudo der certo, claro, para que ela possa ter uma vida reprodutiva normal. Isso é incrível. Porque o estímulo hormonal, então, do cérebro para estimular o ovário, ele vai continuar existindo. E se por acaso esse ovário precisar de mais estímulo, a gente tem aí a tecnologia com as medicações, que são exatamente o que a gente usa para estimular o ovário, que é um hormônio idêntico ao que o cérebro produz. Então, a gente tem como agir também dessa forma. Na sua pergunta a respeito de um caso, eu já tenho alguns casos de muita vida depois de um câncer, especialmente de uma paciente que ela retirou, agora eu estou lembrando dela, ela teve um câncer de ovário, retirou. Aí ela tentou fazer fertilização, não deu certo com o ovário remanescente. E aí ela voltou depois do luto, voltou para fazer um novo ciclo. Quando ela voltou para esse ciclo, estava lá um novo tumor nesse ovário. Nós conseguimos fazer a captação de óvulos, fazer a fertilização, congelamos o embrião. Essa paciente foi para a cirurgia, retirou esse ovário, e aí depois de restabelecida,
nós fizemos a transferência embrionária e hoje ela é mãe. Essa retirou os 2 ovários? É isso que eu entendi? É. Porque uma coisa também, só para fazer uma parte, não significa que a paciente tem um tumor de ovário, que todos os óvulos lá estejam acometidos pela doença. Exato. Por isso que você conseguiu, então, coletar óvulos saudáveis, correto? Isso, e o útero foi preservado. Então, o ovário a gente serve para produzir os óvulos. E quem vai carregar o embrião é o útero. O útero tem a capacidade só de gestar. Então, até tem uma dificuldade que às vezes as pessoas acham que tirou o útero, entra na menopausa. Não. Quem tira o útero só deixa de menstruar e não pode engravidar. Quem faz toda a função hormonal é o ovário. Então, por isso que quando tem um acometimento do ovário, a gente tirando esses óvulos, então não tem validade, tanto faz você deixar tecido ovariano ou óvulo congelado ou sêmen por 1 ano, 1 mês ou 20 anos. Eles estão lá brincando de estátua, então estão parados absolutamente sem nenhum dano. A recuperação é exatamente a mesma e é possível a gente restabelecer a função reprodutiva se o útero for preservado. Então essa mulher engravida normalmente, sim. A gente consegue preparar então o ovário não existe. Então a gente dá hormônio que faz as vezes do ovário, prepara o endométrio, consegue fazer a transferência embrionária, a gente mantém esse suporte hormonal na fase inicial da gravidez e depois tem a placenta plena e a gravidez é absolutamente normal. Porque mesmo depois de não tendo os ovários, a placenta vai suprir as necessidades de manter essa gestação, das questões aí hormonais, etc. Depois de 12 semanas, é uma gestação absolutamente igual a que a paciente tivesse ovário e tivesse uma gestação espontânea, idêntica. É incrível. Deve ser algo pro paciente que deve agradecer com uma gratidão muito grande, porque jamais a pessoa teria pensado nisso. Quem dá essa informação? É o Dr. Luiz? Também, porque como oncoginecologista, muitas vezes a paciente chega no meu consultório não sabendo o diagnóstico e você é a primeira pessoa a falar para ela o diagnóstico de câncer, né? Ginecológico. Mas o oncologista que vai fazer a quimioterapia, o radioterapeuta que vai fazer o tratamento radioterápico, todas as pessoas que participam do cuidado e o planejamento dessa paciente têm que agregar informações para ela poder decidir se ela vai querer fazer uma preservação do seu potencial reprodutivo, porque eu vivo o meu dilema diário, as minhas doenças oncológicas, os meus cânceres são no aparelho reprodutor da paciente, né? Então eu vou tirar o útero, ela não pode mais engravidar. Eu vou tirar os 2 ovários, ela não vai ter mais os gametas. E vai ter o potencial reprodutivo afetado, o potencial hormonal afetado. Então essas decisões são não para todas as pacientes, né? A gente tem que individualizar os casos com as pacientes para ofertar para elas os tratamentos, porque o tratamento preservador do potencial reprodutivo não pode ser pior do que o tratamento oncológico que ela vai fazer. Então, se eu tenho que ofertar sobrevida, a vida sem a doença, da mesma maneira que eu ofertaria para uma paciente que vai fazer o tratamento completo, tirar o útero, tirar os ovários para um câncer de endométrio e eu tratar essa paciente bem. E ela vai viver a vida dela, vai ter todas as condições de uma cura. A paciente com a preservação do potencial reprodutivo, por exemplo, um câncer de endométrio, a gente vai preservar o útero dessa paciente, o ovário dessa paciente, e a gente muitas vezes faz um tratamento hormonal, além de uma ressecção do tumor com uma camerinha que entra dentro do útero. Para que falando agora do endométrio. Do endométrio. Para essa paciente poder engravidar. Você entendeu alguma coisa? Do endométrio eu ia perguntar quando o doutor Adriano falou, porque já tivemos um episódio de endometriose. Mas esse é o meu termo. Mas é normal. Sim. É normal, Sim. Porque a gente acaba, obviamente, entendendo onde estão as coisas, né? Mas acho que merece explicação, porque o Luiz está falando. Então, né? É que, Moisés, assim, isso. Cada câncer, ele tem um jeito de comportamento e cada câncer vai ter uma peculiaridade. Então, por exemplo, o câncer do colo do útero não é o mesmo câncer do endométrio e não vai requerer o mesmo tratamento. O câncer do ovário também não vai requerer o mesmo tratamento do câncer do endométrio. Mas então, só que todos são estruturas necessárias para poder engravidar. Exato.
gestar e manter a sua função hormonal, né? O câncer do endométrio, a gente tem algumas peculiaridades, que é essa que às vezes você vai precisar entrar com uma câmerinha, retirar aquela lesão, aquele câncer ali e produzir uma ação hormonal, às vezes com um dispositivo dentro do útero, às vezes com um comprimido, para que a paciente tenha um tratamento da doença dela. Porque aquele tumor é um tumor hormônio dependente, né? Mas é novo esse conceito de Não é novo. De hormônio dependente. Não, de Oncofertilidade. oncofertilidade. Não é novo. Aliás, é novo. Não é novo. Não é novo. O congelamento de óvulo, ele evoluiu muito bem nos últimos 8 anos, porque antes... então, imagina que o óvulo é uma célula que tem muito líquido no citoplasma. Quando a gente, nas primeiras técnicas de congelamento, quando você congela líquido, ele aumenta de volume e aí rompia a membrana do óvulo. Então, a maior parte a gente perdia. E aí surgiu uma nova tecnologia que a gente consegue preservar esse óvulo sem formar cristal de gelo, numa vitrificação, que é chamado isso, e não altera de forma alguma o volume. Então, daí para cá que a gente começou, então, nos últimos 8 anos, mais ou menos, 6, 8 anos, em relação ao congelamento de óvulos. Então, isso pode ser considerado novo, né? Novo, bastante novo. E do tecido ovariano, já tem, como o Luiz comentou, de técnica experimental, inicialmente, mas ainda é possível fazer. Hoje já tem bastante pesquisa, bastantes casos já de crianças nascidas de tecido ovariano. Então, isso é relativamente novo, porque a nossa tecnologia para preservar os óvulos, né, o congelamento de óvulo é relativamente nova. Tanto é que a partir daí que a gente começou a transportar óvulos do outro lado do mundo para cá. Então, existem banco de gametas na Europa que vem o óvulo para cá. E vem, certinho vem. Então, tamanha tecnologia, e essa paciente também pode transportar para onde ela quiser. Luiz, surgiu aqui uma pergunta que eu imagino que tem que estar ouvindo, ver o que você acha, Moisés, pode pensar. Como nós estamos falando então de doenças oncológicas, né, de câncer, quem está nos ouvindo pensa assim, talvez. Mas nessa preservação do óvulo, ou do espermatozoide, ou do tecido ovariano, esse concepto, né, esse filho, a chance dele nascer totalmente saudável é a mesma de um que nasce de alguém que não teve câncer? Ele tem um risco aumentado, Luiz, de nascer com alguma síndrome ou com até mais risco de ter câncer? Me fala sobre isso. O que você achou dessa... Faz sentido isso? Faz sentido. A gente tem uma segurança muito grande com relação a isso. Eu vou aprofundar um pouquinho mais na sua pergunta, tá? A gente hoje tem pacientes, por exemplo, que tem uma mutação com o BRCA, que foi o caso da Angelina Jolie, né? Que fez a retirada da mama, a retirada dos ovários para diminuir o seu risco oncológico, né? O seu risco de não desenvolver a doença. A gente tem pacientes que não querem, que vão ter doenças monogênicas que podem ser detectadas nos seus embriões e a partir daí não ter uma situação que você vai ter um embrião que não tem aquela mutação. Então você vai parar a doença ou a possibilidade de doença a partir dali para aquele concepto. Mas aquele concepto não vai levar células cancerígenas para ele e vai ter câncer por causa disso, entendeu? Ele pode ter um risco aumentado porque a família dele tem uma mutação genética. Mas a gente pode selecionar dentro com uma segurança, fazendo técnicas da reprodução assistida, para que a paciente não tenha esse desenvolvimento. E aí hoje a gente tem a oncogenética afiliada à oncofertilidade. Quer dizer, na verdade, então, esse concepto não tem o risco aumentado por causa do procedimento, né? O risco aumentado que ele tem, porque, por exemplo, como você falou, esse é um caso notório, público, então não tem problema. A Angelina Jolie tem esse gene, a possibilidade da prole ter já é aumentada, independente da forma com que foi a reprodução. Isso. Tanto na reprodução natural, ou se ela fizesse uma reprodução assistida. Só que a gente conseguiria ver se ainda essa paciente melhor, não, né? Se o embrião não tem a mutação, e aquele embrião que não tem a mutação não vai interromper a história familiar dali pra frente. Entendeu? Entendi. De não ter mais a mutação do BRCA. Porque já foi meio que feita uma engenharia genética para
não ter essa mutação. Então, aí eu acho que a gente precisa fazer uma ressalva. Lógico que tem ressalvas dentro dessa situação, né? A gente precisa... Então, uma pessoa que tem essa mutação, ela vive bem. Eu sempre penso... Olha, você que está na minha frente, se eu tivesse selecionado o embrião sem a mutação, você não estaria aqui. E falei assim, e você não é uma pessoa muito interessante? Você não tem um papel muito interessante na vida? E geralmente essas pessoas vêm com muita história para contar. Eu acho que a gente precisa ser muito criterioso em relação a essa seleção embrionária. Então, eu acho válido a gente selecionar embrião que vai ter um impacto na vida daquele embrião, ou uma doença degenerativa que vai comprometer a vida do embrião. A tecnologia em reprodução assistida está desenvolvendo bastante, que a gente vai conseguir até detectar com mais risco de hipertensão, de diabetes. Inclusive, quando recentemente no congresso que a gente falou sobre isso, eu falei, peraí, mais da metade da sala não nasceria. Então, eu sou da reprodução assistida, faço muito seleção embrionária para essa questão de doença, mas eu acho que a gente tem que pensar em que doença a gente está selecionando. Então, aquelas que não comprometem a vida, e aí, só fazer um acompanhamento clínico com o Luiz, que aí pronto, vai conseguir fazer um diagnóstico precoce, e aí mesmo mutada, e tá tudo certo. Não, faz sentido. Tudo isso que a gente está falando, de engenharia genética, de alterar a vida de maneira estrutural, faz sentido que se discuta muito, concordo plenamente. Porque senão realmente o que você falou é verdade, né? E as pessoas que não nasceriam por esse motivo, Sim. E pessoas brilhantes que não estariam entre nós. É um assunto, ou seja, um assunto polêmico, um assunto sensível, que tem muita discussão ainda. Daqui 500 anos alguém que assistir o que nós estamos falando agora vai falar, olha, mas que retrógrados. Provavelmente, né? Porque vão ter coisas muito além de tudo isso, falando em epigenética, em outros tipos de genéticas ou medicações, mas sim, tem que se pensar, ainda tem vários limites a serem estabelecidos, porque tem que ter limite também as coisas, Sim, né? Senão sim, viram tudo de uma maneira ética, né? Isso. Sempre pensar nessas questões, né? Exatamente. Vocês se recordam de algum tipo de câncer ou estágio deste câncer que não tem como fazer a manutenção do potencial reprodutivo? Sim. Qual câncer, por exemplo? Não precisa ser qual. É muito mais importante do que o tipo de câncer. O estágio. E o tratamento já ter sido feito. Já ter feito a quimioterapia, já ter feito... Então, eu já fiz o ciclo de quimio e agora? É aquilo que eu falei aquela hora, se programar. Então não é o tipo de câncer, mas é o momento do tratamento. Me expressei mal. Não o momento do tratamento depois de iniciado, mas antes. A evolução do câncer. A pessoa não teve diagnóstico precoce, sim tardio, não vai ter influência nenhuma. Mas não fez químio ainda. Não, mas não fez químio ainda. Olha, de ovário, tem mesmo com acometimento de ovário, tem lá um vai pouquinho... ter um pedaço. Um tecidozinho ovariano, lógico, que a gente precisa desviar desse tumor. É uma punção difícil, requer muita habilidade, porque você não pode puncionar um tumor, de forma também alguma. a possibilidade de ter nos dois ovários. Exato, e como esse caso. Que teve uma foi um de cada vez. Foi um de cada vez. Mas se ela esperasse mais, talvez fosse nos dois a hora que fizesse o diagnóstico, né? Exato. Mas vai depender muito, a sua pergunta é assim, né? Como eu disse, o tratamento preservador do potencial reprodutivo não pode ser ou causar dano ou ser pior para paciente oncológico, né? Que vai fazer aquele tipo de tratamento. Então, pacientes que têm doença ovariana avançada, metastática, a gente não tem como eu ofertar como oncoginecologista para ela uma preservação dos órgãos a ponto dela vir a gestar. Existem umas situações que a gente vai individualizar esse caso. Então, pacientes com câncer de ovário avançado, ela vai ter que transformar a vida dela para ser mãe de uma outra forma. Seja, às vezes, com uma barriga solidária, Isso né? foi onde eu ia chegar, seja, exatamente. às vezes, talvez não com seus próprios gametas, mas com uma ovodoação. Mas então, ela isso mantém vai ainda... ser individualizado para pacientes no seu momento da doença. Se ela tiver uma doença inicial, aí para eu não
para a parte ovariana, por exemplo, a gente teve um guideline que surgiu da ESGO recente, que foi lançado sobre oncofertilidade em pacientes com câncer de ovário e câncer do colo do útero, tá? Então, para alguns tipos de câncer de ovário, eu posso fazer no comecinho da doença, o tratamento, com a preservação dos órgãos genitais, né? Então, eu posso preservar o útero, eu posso preservar o ovário que não tem a doença, né? Eu vou fazer um estadiamento com os linfonodos, que são os gangliozinhos, as ínguas que as pacientes têm quando tem uma doença inflamatória no popular. Existem os linfonodos, que são os nossos quartéis generais dentro da pelve, né? E que guardam as nossas células de defesa. A maioria dos cânceres ginecológicos disseminam para esses linfonodos. Então a gente, para fazer o estadiamento, precisa tirar eles algumas vezes. Então, para paciente com tumor no comecinho, a gente vai fazer um tratamento cirúrgico ovariano, vai tirar o ovário, fazer biópsias randômicas ali na pelve e retirada desses linfonodos. Os pacientes com tumores avançados, eu vou ter que ofertar outros caminhos para ela, que talvez não seja o dela gestar. Mas esse papo em multidisciplinar vai ter que acontecer, que é com a parte da reprodução assistida, com a pessoa que vai cuidar dela da parte oncológica, com o radioterapeuta, para a gente programar, olha, eu vou precisar tirar o ovário da pelve dessa paciente para preservar a função endocrinológica dela e provavelmente tentar preservar a parte dos gametas dela, para depois fazer esse tratamento. Então isso vai depender de qual momento da doença e qual o tipo de doença. Então não vai ter uma resposta única para você. Quando a gente fala câncer, eu estou falando de Marias. Uhum. Se eu tenho a Maria de Fátima, a Maria de Lourdes, a Maria Rita, eu tenho que saber quem é individualmente aquela pessoa e aquele tumor biológico e o seu comportamento. Você comentou algo interessante, que mesmo não tendo jeito de manter a capacidade potencial dela de reprodução, ela tem outras maneiras. Exato. Se, por exemplo, se ela manter o útero dela, ela pode receber um embrião. Sim. É isso mesmo? Depende da situação. Se ela for uma pelve radiada, dificilmente ela vai conseguir engravidar de um próprio útero. Porque o útero em si vai ter alterações da radiação, vai ter alterações ele vai atrofiar. Aquele endométrio a gente não sabe a segurança que eu vou conseguir ter para uma gestação. Então a gente não indica para pacientes que tenham sofrido radioterapia pélvica, por exemplo. Então por isso que eu falei que depende de cada caso. Vai depender muito de quem está atrás também, cuidando de ti para poder ofertar o tratamento. E é por tudo isso que eu falou aqui desde o começo, que a questão é a programação. Então, vamos ser objetivos. A garota ou o garoto, o rapaz foi lá, teve um diagnóstico inicial que já ligou lá a ampulheta para ir para o tratamento. Acho que todo mundo quer começar a tratar rápido, né? Até o médico e o paciente principalmente, independente das questões de SUS, convênio, melhor, mais rápido possível, vai ser melhor. Isso é meio consenso. Mas quando fizer isso, já se programa. Na sua questão, essa pessoa não fez diagnóstico, não se programou, ou acabou tendo, vamos colocar assim, um azar genético de um tumor que não deu nenhum sinal, e quando deu o sinal já era grave, né, o estadiamento mais avançado, aí fica mais difícil. Mas mesmo assim existe a possibilidade de programação. Existe, dependendo, como o Luiz falou e a Adriana falando também, que se acometeu o útero, porque tem todo o corpo da gestação também, né? Não é só teve um tumor de ovário, ok, e o resto, né? Se tiver uma metástase hepática ou uma metástase paraórtica, tudo tá afetado aí, Moisés, muitas vezes, né? Não tá conseguindo comer. Então é complexo. Mas tudo isso depende da programação. Se pegar lá um óvulozinho, vários óvulozinhos, aí não sei quantos, mas se conseguir preservar, aqueles vão estar totalmente saudáveis. Se ela fizer esse tratamento por 3 anos e ficar bem, se tudo der certo, ela pode daí ter uma gestação. E como isso é novo, a classe médica, seus colegas, vocês estão preparados, claro, tanto é que estamos discutindo o assunto, mas tá bem difundido o assunto? Não. A maior barreira que a gente tem hoje é com a parte dos colegas, profissionais e dos colegas de saúde. Aproveitem então para falar sobre isso. Porque às vezes é exatamente isso. A pessoa quer pensar lógico que a gente tem que pensar na sobrevida do paciente, na cura, em primeiro lugar. Mas às vezes a gente não pode estar afobado neste cuidado com isso. A gente tem que olhar como um todo. Mas eu também não culpo os colegas oncologistas que precisam falar do prognóstico, do tratamento, de como que vai ser e ainda também falar da parte reprodutiva. E tá correndo contra o tempo. Por isso que tem que ser algo
a gente vem aqui hoje para conscientizar pessoas sobre isso, pacientes sobre isso, os outros colegas sobre esse assunto, e isso que é o nosso trabalho de formiguinha que tem que ser feito. Para que isso seja disseminado, para que as pessoas passem a pensar sobre o assunto, a atuar sobre esse assunto e ir atrás dessas questões. Porque são questões importantes, são problemas importantes ao longo da vida de qualquer pessoa, né, que pode ter um diagnóstico de câncer, e a gente precisa conscientizar e dar informação para que isso modifique. E quem vai sair ganhando é quem? Sempre o paciente, que é a grande ideia da medicina, do podcast, levar informação, que é, na verdade, um poder, né? Tanto para o médico, para o paciente, para todo mundo. Me surgiu aqui um assunto também, né, pessoal, já que nós estamos falando então sobre oncoginecologia, falando sobre reprodução, né, Adriana e Luiz? Eu me lembrei de uma... Não sei se eu posso chamá-la de influencer, talvez sim, provavelmente influencer. Tem uma garota que chama Isabel Veloso, e eu posso falar porque é um caso público, que teve um câncer, tá? Chamado linfoma, para quem está nos ouvindo. É um tipo de câncer, gente, linfoma, como várias outras pessoas já tiveram, um câncer que em jovens pode acontecer. E ela apareceu nas redes, tem muitos seguidores, e fez usou todos os recursos possíveis para o tratamento desse linfoma e tinham se esgotado esses recursos. Então ela se colocou como uma paciente terminal, tá? Que não tinha mais cura. E ela frequentou alguns até podcasts. E ela apareceu há umas 6 semanas, ou talvez 2 meses, gestante. Por vias naturais. Casou, etc. Tomara que ela esteja bem, mas o que acontece? É na cabeça de quem está nos ouvindo, ou até dos próprios médicos, colegas, que, como a Adriana falou muito bem, não tem o conhecimento, porque ainda é novo, né? Como que seria possível, então, uma paciente que fez quimioterapia plena, quimioterapia provavelmente em inúmeros ciclos, seria possível mesmo, então, ela engravidar? Acho que o melhor momento da gente conversar é com esses 2 especialistas. Adriana, reprodução humana, Luiz, oncoginecologia. Gostaria que cada um falasse um pouquinho sobre isso, sobre o caso da Isabel Veloso, que é bastante ilustrativo. Teve um câncer grave, um tumor grave, que é o linfoma, e conseguiu engravidar pelas vias naturais. Comentem. Luiz. Ou por Luiz, primeiro Luiz, depois Adriana, então. Sim, diz o seguinte, sim, é possível ela engravidar espontaneamente, porque assim, quando a gente fala quimioterapia, assim como eu falei do câncer, a gente está falando de um assunto que a quimioterapia não é um remédio só. Existem milhares de quimioterápicos, alguns mais agressivos para o ovário, para o testículo, outros menos agressivos, tá? Então tem alguns que aí a gente também tem estudos e guidelines que mostram que vão ter um potencial lesivo menor, outros que vão ter um potencial lesivo maior e que vão levar a uma infertilidade, mas não uma esterilidade, que é quando o paciente está estéril e não vai conseguir engravidar, tá? Infertilidade, ele vai diminuir as suas chances de gravidez, tá? Pode ser em 80%, isso vai depender de cada quimioterápico, tá? O que tem que ficar de mensagem é que a segurança fetal, isso sim, porque se é uma paciente paliativa, aí vai depender do quão paliativo, que existem pacientes paliativos que estão fazendo uso de quimioterapia. E a quimioterapia pode ser lesiva sim para aquele embrião, tá? Teratogênico, né? Tem algumas malformações, tem algumas questões. Mas se essa paciente não está usando o quimioterápico, aí é uma individualidade, e está num estado paliativo, é uma individualidade do ser humano. Eu não posso, com a minha ética, julgar a ética da outra pessoa se ela pode ou não pode engravidar. Porque assim, ela vai ter uma sobrevida, vai ter uma chance, ela vai morrer em algum momento da vida ali por causa da progressão, pode morrer por causa da progressão da doença. A gente tem pacientes metastáticos que estão aí vivendo 8, 10 anos. Ou até mais. Né? Ou até mais. E nesse quesito, eu não posso, pela minha individualidade, falar, porque eu aqui, saudável, posso morrer amanhã. Nós também, todos. Andando na rua. E eu vou deixar de ser pai por isso? Claro. Alguém vai deixar de ser mãe por conta disso? Agora Adriana, então vamos supor no caso da Isabel.
que aconteceu tudo isso já após a quimio. Mas ela seria uma excelente possibilidade, né, de, antes de tudo isso, se ela tivesse colhido óvulos e estivessem congelados, ela poderia, por exemplo, fazer qual tipo de reprodução assistida? Então, Pensando em todas as possibilidades. vamos imaginar que para engravidar precisa de óvulo, espermatozoide e útero. Se acontecer essa combinação, a gestação espontânea tá aí, né? Como no caso dela. Então, como o Luiz falou, então não é a impossibilidade pós-químio, mas a gente pode imaginar a segurança dessa gravidez. Então, o ideal seria que ela tivesse congelado os óvulos antes do primeiro ciclo de quimioterapia. E aí, num segundo momento, quando ela tivesse restabelecida, poderia coletar o espermatozoide do parceiro, formar o embrião no laboratório e já transferir esse embrião pronto para o útero. E se fosse um outro câncer que a paciente tivesse tirado o útero? Não tem problema, se ela tiver coletado os óvulos, a gente pode formar esse embrião no laboratório com a genética da paciente e do seu parceiro e transferir esse embrião para o útero de uma barriga solidária, que pode ser um familiar de até 4º grau. Ou até existem empresas que você pode contratar para fazer essa cessão temporária de útero. Esse universo é muito amplo, eu acho que a gente tem que pensar na vida após o câncer, vamos preservar a fertilidade, congelar esses óvulos, congelar o espermatozoide, e de um jeitinho ou de outro, essa gravidez vai ser viável num segundo momento, porque a gente tem recurso para isso. Então, o principal é ter gameta. Então, tendo óvulo e espermatozoide, a gente consegue sim ter um embrião, e aí depois a gente vê qual o útero mais adequado para desenvolvimento deste embrião. Perfeito. Então, aí, para o caso Isabel Veloso, para quem estava em dúvida, porque a gente vê lá os comentários de pessoas falando, mas será que ela nem estava doente, é por isso que ela agora está grávida? Não. É possível que ela mesmo doente, apenas a fertilidade se reduziu muito, talvez, reduziu-se para 10%, mas ainda 10% é possível engravidar. Então, ela pode sim ter engravidado pelas vias normais. Se ela não estiver mais em ciclos de quimioterapias, essa gravidez pode evoluir naturalmente, nascer uma criança com saúde, é o que desejamos como médicos para você, Isabel, com certeza absoluta. Então, explicado aí a questão de quem comenta lá falando que era tudo mentira. Não, é possível engravidar sim, mesmo tendo tido linfoma, tendo tratado, e é possível sim engravidar pelas vias normais do marido, sem coletar nada. É isso aí. Muito bem. E aí, Moisés? Aprendeu bastante? Demais, obrigado, Aprendi doutores. muito também. Obrigado vocês dois, doutora Adriana, doutor Luiz, por essas explicações incríveis. Uma mensagem, então, final de cada um, além de tudo que vocês já dividiram conosco, com o nosso espectador, mas queria pedir para cada um uma mensagem final sobre esse assunto tão espetacular, tão tecnológico e tão importante. Divulguem, aproveitem e falem também para os nossos colegas, para que cada vez se possa usar mais dessa ferramenta tão importante. Luiz. Seria primeiro agradecer para vocês aqui o convite, né? De poder falar sobre isso. Eu acho que a mensagem vem a partir daí. A gente precisa ter locais que a gente consiga disseminar o conhecimento para que essas pacientes tenham poder de decisão sobre o seu futuro. Porque a parte do câncer vai muito além da cura, tá? A gente precisa pensar na cura, obviamente, mas também no que a gente vai ofertar para que essa pessoa seja funcional na sua plenitude, seja como pai, como mãe, como ser humano mesmo ao longo da jornada. Beleza. Adriana? Muito obrigada pelo convite. Eu acho que nós, como os médicos, a gente teve o privilégio de adquirir o conhecimento e a nossa missão é sim espalhar esse conhecimento de uma forma ética, e aqui é uma grande oportunidade para fazer isso. Em relação ao diagnóstico de câncer, é algo que impacta muito a vida de qualquer ser humano, mas sim, existe vida após o câncer, e se por acaso você que está assistindo tem esse diagnóstico, questione o seu médico a respeito da possibilidade de preservar a fertilidade, seja homem, seja mulher. A gente tem diversas possibilidades e, na maioria absoluta dos casos, é sim possível coletar esses gametas antes do tratamento, sem nenhum prejuízo
para essa paciente, para esse paciente. Então vamos pensar, minha mensagem é, sim, existe vida após o câncer, ainda mais se a gente puder dar um sopro de vida com o embriãozinho aí no futuro. Muito bem. Muito obrigado, Fleury Fertilidade, por disponibilizar os médicos maravilhosos para a gente falar tecnicamente do assunto tão importante. Doutora Adriana, doutor Luiz, sorte de todos os pacientes que os têm como médico. Pessoal, valeu mais uma vez. Obrigado, Moisés. Obrigado. Pessoal do estúdio, muito obrigado. Compartilhe para o doutor, espalhe saúde e informação. É o diamante da prevenção. Até o próximo episódio, gente. Valeu.